rapidinho. Eu tava pensando na perspectiva daquele lance da epigenética, que tá, a parada tá ali, ela vai ser ativada ou não de acordo com o comportamento no mundo, né? Sim. Então eu fico imaginando se não tem um monte de gente que ativou o gene do TDAH porque a gente vive nesse mundo repleto de estímulos, ao contrário do que poderia acontecer lá. Você pode se viciar, né? Quem tem TDAH tem mais propensão a vício. Então isso também é uma questão do TDAH bastante presente. A mente do TDAH, por essa questão de menos dopamina tônica, ela tá constantemente buscando estimulação. E não é uma coisa assim, mas você tá gastando energia buscando estimulação. Não, é que buscar estimulação a todo momento é o processo fácil. Pensar a todo momento sobre um monte de coisa é o processo fácil. O difícil é manter-se focado naquilo que você tem que fazer. É seguir o raciocínio daquela atividade que você começou, que você se propôs a começar. Então, é por isso que pessoas que têm TDAH costumam viciar com mais facilidade. Qualquer tipo de atividade ou de comportamento que possa elevar o seu nível de recompensa, o seu estímulo com relação à recompensa, e principalmente recompensa imediata. O videogame é uma delas, que gera um vício que já existia na década de 80, que começou a ter Atari, Mega Drive, Master System e tal, Nintendinho. Hoje é o celular e as séries, o YouTube, tudo ali, e o tablet, o jogo do tablet. Então, o que acontece? Quando você tem contato com essa atividade que te dá esse prazer imediato, e aí pode ser tudo, o joguinho, o açúcar também, dá esse prazer imediato, né? Coca-Cola, ela vende felicidade, né? Negócio tochado de açúcar, sua composição química ali tem também a questão da cafeína, ou seja, tudo propenso para que seu cérebro ache aquilo extremamente palatável e queira cada vez mais. Como uma pessoa neurotípica, já é difícil você perder um vício do açúcar, por exemplo. Para uma pessoa com TDAH, isso é um pouco mais difícil ainda. É por isso que você deve ficar ausente o máximo possível. A questão também de drogas lícitas e ilícitas, também o álcool, a maconha, enfim. Qualquer coisa que possa viciar, ela pode ativar essa questão no TDAH de uma maneira muito mais presente. Eu entendi a questão da epigenética, né? Da questão de você ativar. Esse ambiente que a gente vive hoje pode ativar em mais gente, né? Ativar em mais gente, exatamente. Uma coisa que o ambiente... a questão é o seguinte. A pessoa que tem TDAH do tipo genético, porque tem um tipo não genético também que eu vou falar daqui a pouco. A pessoa tradicional, TDAH mais comum de todos, você nasceu com aquele gene. Então, se você tem uma situação onde desde o comecinho da sua escola, você está numa escola que é inclusiva, que o professor, nas primeiras aulas de português e matemática, lá aprendendo beabá, já fazia de uma forma lúdica, já fazia você sentir tesão naquilo ali. Fala assim, pô, a tia faz uma atividade mó legal, a gente canta o beabá, levantando as mãos para cima, batendo palma e tal, sei lá, uma atividadezinha pra molecada de 6, 7 anos, entendeu? Aquilo ali, o menino já cria um gosto para ir pra escola, não cria uma repulsa, né? Então, assim, ele tem TDAH, só que ele tá num ambiente que é extremamente favorável para ele e rico de estímulos positivos. O que é estímulo positivo? Tu vai aprender tu vai aprender o beabá, mas de uma forma lúdica, que vai te ajudar, que vai te incentivar. Então aquilo ali ele curte muito mais, ele acha muito mais legal, entendeu? Então ele tá fazendo aquilo ali, ele tá focado naquilo ali. Em casa também, os pais, ao invés de só fazer o que manda a criança fazer e esquecer, largar para lá, achar que ela vai ter autonomia, porque pessoas com TDAH não têm autonomia. E não é no sentido de não ter, no sentido de não é confiável. Tá? Você não pode confiar que ele tem autonomia. Até o adulto, ele tem dificuldade de ter essa autonomia. Por isso que o adulto faz o quê? Ele se regula. Ele coloca alarmes ali, coloca estímulos, né? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. A pessoa que nasce com TDAH, mas ela tem uma ambiência muito favorável ao longo da sua vida, da sua adolescência, num cenário extremamente ideal, extremamente perfeito, que é quase que utópico, porque inevitavelmente você vai ter algum tipo de problema na escola, em algum nível, ou na escola, questões sociais também, que eu vou falar daqui a pouco. A manifestação dos sintomas do TDAH, ela também depende bastante do ambiente, porque como a gente está conversando aqui, quanto mais interessante o ambiente, quanto mais modulado para ajudar o TDAH no seu modo de aprender, menos os sintomas vão prejudicar a pessoa. Por quê? Se eu estou o tempo inteiro sendo abastecido de coisas prazerosas, se aquele estudo não é algo traumático para mim, se eu já consigo fazer do jeito que tem que ser feito, eu consigo progredir, eu tiro 8, 9, 10 ali tranquilo, né? Porque tem esse suporte necessário, então você praticamente... Às vezes a criança nem é diagnosticada, porque o TDAH não aparece tanto. Por que vem um diagnóstico, geralmente aos 6, 7 anos de idade? Sendo que a criança já nasceu com TDAH desde antes. Porque antes era uma criança só um pouco mais agitada que a média. Porque quando você está brincando, toda criança que brinca, ela brinca, pula, grita, tropeça, quebra o dente, enfim, coisa de criança. Quando você vai para a escola, a criança com TDAH é aquela última a abrir o livro.
é aquela que vira para trás para fazer piada, para fazer todo mundo rir, para querer chamar atenção. Ela é a última a mudar da matéria, ó, terminou a mesma tia, né? Terminou português, começou estudos sociais, vamos trocar de livro. Ela é a última a trocar, entendeu? Então, começam os problemas ali. Os pais são chamados, ó, tá tendo problema, tal, vamos ver aí o que tá acontecendo, levam no especialista, no caso ideal, né? Porque geralmente as escolas às vezes nem fazem essa parte. Então, o que eu quero dizer é que a questão da ativação do gene não é assim. A pessoa que tem TDAH, ela vai desenvolver, ela já tem um TDAH. Só que se ela tiver um ambiente favorável, os sintomas vão ser bem leves. Se ela tiver um ambiente desfavorável, inclusive um ambiente conflituoso, ele inclusive tem um estudo recente sobre isso, que fala a respeito de um determinado gene ligado com TDAH e ambiência. Ele faz um cruzado, TDAH, ambiência e um determinado tipo de gene. Eu até fiz uma postagem recentemente no Instagram citando esse estudo. Eu virou um vídeo do Rios que eu cito esse estudo lá na descrição, tá? E esse estudo, ele fala, por exemplo, ambientes que sejam conflituosos, onde a criança se sinta parte do problema, onde a criança ouve os pais gritando, o pai vira pra mim e fala assim, é porque você não tá dando educação pra esse menino, sei lá. Porque você não tá indo na escola ver. Ah, mas a culpa é tua também, porque tu também trabalha o dia inteiro, não tá dando atenção pra ele, vamos supor, entendeu? Quando ele se sente parte do problema, que ele se sente culpado por não conseguir fazer, por não conseguir entregar aquilo que ele acredita que os pais querem dele, isso é um raciocínio de uma criancinha de 7 anos, tá? Aquilo ali aumenta muito os sintomas do TDAH, aumenta muito a ansiedade, os sintomas secundários, digamos. Ansiedade, a questão da impulsividade. E o menino pode se tornar agressivo, de repente. Pode desenvolver até uma comorbidade comum, que é o TOD, né? Transtorno positivo desafiador, né? Que é um transtorno que está ligado à figura de autoridade, a ser desafiador, a ter dificuldade em lidar com autoridade, né? Com uma figura de autoridade, um pai, uma professora, etc. Né? Um irmão mais velho, o que quer que seja. Então isso tem que ser conduzido também através da psicoterapia, né? Através da aplicação do TCC e tudo que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela é uma das mais indicadas para lidar com TDAH, apesar de não ser a única, é a mais indicada. Então assim, a criança com TDAH, ela reage muito à questão do ambiente. Qualquer pessoa reage, mas com TDAH é muito interessante que, uma vez detectado logo cedo, apareceram os primeiros problemas ali na escola, detectado logo cedo, é interessante que o pai já faça uma condução diferente, já realmente estude a fundo o TDAH e aprenda como lidar com ela, porque se você conseguir mudar o ambiente, ou a ambiência dessa criança o mais breve possível, você tem um impacto proporcionalmente menor na vida dessa pessoa. Esse é o caso da pessoa que nasceu com o gene, né? Com o gene. Tinha outra que tu ia falar, que é a pessoa que não tem. Algumas pessoas desenvolvem o TDAH por outros motivos, né? Por exemplo, quando ele é de nascimento, alguns fatores podem causar o TDAH, tá? Isso aí tá no livro do DSM-5 e tudo, que é, por exemplo, o parto prematuro. Ou a mãe que bebeu durante a gravidez, ou fumou durante a gravidez. Isso aumenta estatisticamente a probabilidade daquela criança nascer com TDAH. Só que aí é aquela coisa, não existe um teste genético do TDAH. Então, não, mas você, é por quê? É porque sua mãe fumou ou porque você herdou de alguém? Tá entendendo? Sim. Não é um exame, origem, não tem como, é um estatístico que você descobre essa estatística através do estudo científico. É igual falar assim, você não precisa fazer um exame de imagem, uma ressonância, não sei o quê, medir a sua dopamina ali no córtex pré-frontal, seu nível, para saber se você tem ou não. Não é assim que funciona. O diagnóstico ele é predominantemente clínico, mas através dos estudos ao longo das décadas, chegou-se a essas conclusões que a gente sabe hoje a origem do TDAH, por exemplo. Outra questão também que é muito rara, mas acontece, eu conheci um caso desse também, há uns 3 anos atrás, é quando você tem uma lesão nesse córtex pré-frontal. Então, eu conheci uma vez um jovem, de uns 23 anos na época, deve estar com 26, né? Tem 3 anos isso. E ele virou para mim, eu fui fazer uma palestra, ele virou no final, pô, Yuri, vamos conversar e tal. Conheço você das redes. Então, o meu TDAH não nasceu comigo, ele trouxe até a radiografia. Ele desenvolveu um tumor benigno ali na adolescência, apareceu ali nos primeiros exames, ele teve que fazer uma pequena cirurgia aqui em cima da testa para retirar esse tumor. Foi retirado, foi sucesso, o menino não teve nada, não era um câncer, né, digamos assim, não teve metástase, sucesso, curou. Mas aí ele começou a desenvolver os sintomas do TDAH por conta dessa lesão cerebral. Inclusive, nos primeiros estudos do TDAH, antes dele virar esse nome TDAH, lá no início, na década de 30 ou 40, entre a década de 20 e 40, o primeiro nome daquilo que foi pelos primeiros estudiosos era lesão cerebral mínima. Tem até um vídeo que eu fiz no YouTube sobre isso, sobre a história do TDAH. É um vídeo de uns mais de 10 minutos que eu falo sobre isso, esse beabá aí todo, dos primeiros
da primeira galera que começou a estudar isso a fundo mesmo. Embora já tenha relatos de estudo desde dos anos de 1700. Já tem relatos científicos de crianças que não conseguiam os sintomas, né? Então, lesão cerebral mínima. Acreditava que era tinha uma relação com uma lesão cerebral, e não era. Mas, por coincidência, se você tiver uma lesão cerebral numa determinada área do cérebro, você também pode desenvolver o TDAH.